E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Michel. Hoje eu vou reagir a 7 cópias mais descaradas de super-heróis famosos do canal Ultra Nerd. Vamos ver qual é que é, gurizada. Você certamente já reparou que vários super-heróis possuem algumas semelhanças, algumas bem suspeitas inclusive. A disputa constante entre editoras de histórias em quadrinhos tem gerado muitas polêmicas ao longo das décadas, com várias delas envolvendo cópias e plágios. E no centro disso tudo, duas empresas se destacam pela rivalidade, Marvel e DC DC. e Marvel. Por isso, nesse vídeo você vai ver as 7 cópias mais descaradas de super-heróis famosos. Então aproveita para já deixar o seu ultra like no vídeo e se inscrever no canal, se ainda não fez isso, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Também. Guardião. Guardião. Vamos então começar Parecido com uma das quem? cópias mais fracassadas de todos os tempos. Porra. Provavelmente você não se lembra ou nem mesmo conhece o super-herói Guardião da DC, não é mesmo? Conheço na série então, da criado por Joe Supergirl. Simon e Jack Kirby, Guardião é um soldado americano que dedica sua vida a lutar contra os bandidos. Ele não possui nenhum superpoder, mas conta com um super traje e carrega um escudo quase indestrutível. Nem o Capitão Já percebeu América. a semelhança com outro super-herói muito famoso? Pois é, o Guardião é uma cópia descarada do Capitão América da Putz, Marvel. eu não tinha me ligado O nisso, Capitão cara. América surgiu em março de 1941, como um símbolo dos Estados Unidos na luta contra o nazismo, pouco antes da entrada do país na Segunda Guerra Mundial. E suas origens já são bem conhecidas, um experimento militar do exército americano para criar um super soldado, sendo que uma das suas características mais notáveis é o seu icônico escudo, que ele usa tanto ofensivamente quanto defensivamente. Já o Guardião apareceu pela primeira vez em abril de 1942. Ah, tá Na louco. década de Porra, 70, crime, ele se então. tornou um coadjuvante da franquia do Super-Homem. Aliás, esse é um clone muito, mas muito menos popular que o original. E quer saber por que mais ele pode ser considerado uma cópia? Além de todas as semelhanças entre eles, o Capitão América também foi criado pela dupla Joe e Jack. E os dois super-heróis com escudos foram desenvolvidos em um intervalo de pouco mais de um ano. Em 2005, a DC apostou todas as suas fichas no Guardião de Manhattan, uma cópia do Guardião original. Mas claro que nenhum deles Não chegou é do perto Capitão de América nem alcançar a pau. Não tem como. Visão. Aqui temos um caso em que a cópia chega a ser mais popular do que a original. Ah, o Embora Visão é seja cópia. um personagem bastante conhecido pela comunidade, existem muitas evidências que indicam que ele é, na verdade, uma cópia do personagem Putz. Tornado Vermelho da DC, que estreou Porra, em 1968. Pior que é. Bom, melhor do que Até só a cor. falar é comparar as características dos dois personagens. Ambos são androides vermelhos, possuem um traje com capa e o mais importante É que de aqui tudo, gira, o os tornado dois são gira. carecas. Só que, mesmo diante disso tudo, o caso do Visão é bem curioso, visto que seu primeiro registro é de 1940, quando foi criado por Joe Porra. Simon e Jack Kirby e publicado pela Timely Comics, que mais tarde se tornaria a Marvel. O que é quase 30 anos antes do surgimento do Tornado Vermelho. E talvez você possa estar pensando agora, o Tornado Vermelho então não seria uma imitação do primeiro Visão, publicado Sim. em 1940? A resposta é não. Por quê? Isso porque o Visão dessa época era um personagem completamente diferente, já que em vez de ser um androide, ele era um alienígena de aparência pálida, que Porra. atuava como policial intergaláctico combatendo o crime. Policial. Foi só em 1968 que Stan Lee e Roy Thomas criaram uma nova versão do personagem, onde tanto sua aparência como sua história passaram por umas mudanças bastante suspeitas, e ele se tornou o personagem que conhecemos hoje. Coincidentemente ou não, E ele tem a essas pedra na mudanças cabeça? do Visão ocorreram no mesmo ano em que a DC publicou seu personagem Tornado Vermelho. O que deixa mais do que claro que o Tornado Vermelho serviu de inspiração para a nova versão do Visão, a Aranha Negra. A Eu nem Aranha Negra, preciso tá de dizer em qual sacanagem. super-herói o Aranha Negra é inspirado, não é Tá de mesmo? sacanagem, tá de Muitos sacanagem. afirmam que ele foi uma tentativa desesperada da DC em concorrer com o personagem mais popular da Marvel naquela época. Spider-Man. Essa cópia do Spider Homem-Aranha Black. apareceu pela primeira vez em 1976, criado por Gary Conway. Mas o Cabeça de Teia, que surgiu em 1962, já tinha caído nas graças do público. Assim, o Aranha Negra se tornou um coadjuvante. Apesar dos dois possuírem habilidades similares dos aracnídeos, como disparar teias e grudar em qualquer superfície, Mas aí é muita as suas imitação. histórias têm poucas semelhanças. Antes de se tornar o Aranha Negra, Eric Needham era um vigarista que acidentalmente matou seu próprio pai durante um assalto. Depois de ser preso, Eita ele larga porra. o crime e começa a fazer justiça com as próprias mãos, usando um traje especial que lhe dá poderes aracnídeos, perseguindo e matando traficantes.
E sabemos que o Putz. Homem-Aranha não mata bandidos, então podemos dizer que a ética dos dois personagens é bem diferente. O Aranha Negra, posteriormente, também é inserido no universo do Batman. Ele se considera um vigilante, mas ao contrário do Morcegão, O Batman ele não não tem gosta. problemas em matar os criminosos. A partir daí, o Aranha Negra começa a ter conflitos com o Batman e, no fim, ele se torna um inimigo do Homem-Morcego, travando grandes duelos na série de quadrinhos Ainda bem que Detective nunca Comics. fizeram esse Batman Mas, Negro. convenhamos, Meu o Deus. Aranha Negra nunca chegou aos Aranha pés do Negra aí, tradicional tá de Homem-Aranha do sacanagem. Stan Lee. Bah. Na prática, o Aranha Negra é um justiceiro sanguinário que só quer vingança pela morte do pai, enquanto o Homem-Aranha e o Batman seguem a lei e querem justiça. Homem-Aranha- Mas o o que Batman também é realmente top. faz o Aranha Negra ser considerado um plágio é que, além dos superpoderes praticamente iguais aos do Homem-Aranha, seus movimentos de luta e poses clássicas também são idênticos aos do personagem da Putz, Marvel. aí tão de sacanagem. Agora, quer saber algo curioso? Tanto a Marvel quanto a DC já tiveram outros personagens inspirados em aranhas, e os dois com o mesmo nome, Tarântula. Criativo, né? Ou nem tanto. Tarântula. Deadpool. Deadpool, esse daí Eu eu sei, já falei nos Deadpool. outros vídeos. Nos outros dois que eu vi desse daí daqui do Ultra Nerd, das cópias. O Deadpool é parecido com o Mercenário. O Deadpool é cópia do Mercenário e ficou mais famoso que o Pode Mercenário. não ser considerado um herói, mas temos que concordar que ele é um dos personagens mais populares e engraçados da Marvel E mais nos top. últimos anos, ganhando até mesmo uma trilogia de filmes. O Deadpool surgiu em 1991, criado por Rob Liefeld e Fabian Nicieza. Seu nome verdadeiro é Wade Wilson e ele é considerado um anti-herói, sendo muito violento, E o outro é fanfarrão e um completo o mercenário. Sua Slade, principal o outro é habilidade Slade, seu né? fator de cura extremamente avançado, o que o torna quase imbatível. E sinto muito em dizer isso, mas o Deadpool não é um personagem original, mas sim apenas uma cópia. Mas que falta de sorte. Que arriada. Como se ele fosse ligar pra isso, né? Aliás, os criadores de Deadpool nunca esconderam isso. Ele é inspirado no Exterminador da DC, que surgiu Ah, é em 1980, Exterminador. criado por Eu Marv falei Wolfman e Mercenário, George é Pérez. Exterminador, O nome mano. verdadeiro do Exterminador é Slade Wilson. E olha Slade só, Wilson. até os nomes são parecidos. Além do nome, a história dos personagens também são bem semelhantes. O Exterminador era um valentão que fez parte de um experimento militar, por meio do qual ele ganha várias habilidades especiais, como atributos sobre-humanos e, principalmente, uma regeneração acelerada. Ah, e se ainda não tem semelhança o suficiente pra você, saiba que o Exterminador da DC também é um mercenário sanguinário. E luta pra caramba. Mas especificamente nesse caso, a Marvel sempre deixou no ar que Deadpool tinha como inspiração o Exterminador da DC. Mas o mercenário tagarela evoluiu para um personagem único, especialmente por conta da sua pegada humorística, se tornando muito mais popular que o anti-herói da DC. Steel. E o outro é super vilão. Essa lista tá ficando cada vez mais Superman. interessante. Aqui temos mais dois eu não personagens sei quem é. praticamente iguais O Thor. e que fortalecem a Não, Homem de rivalidade Ferro. entre DC e Marvel. John Henry Irons é um brilhante engenheiro bilionário encarregado de projetar e vender armas super modernas para o governo. Já percebeu a semelhança? Mas se você pensou que isso era a única semelhança com o Tony Stark, se liga só no que vem a seguir. Após a morte do Superman, John percebeu que Metrópolis estava sendo dominada pela guerra entre gangues, e para detê-los ele teve a brilhante ideia de inventar uma poderosa armadura em memória ao Superman, sendo até mesmo apelidado Putz. de Homem de Aço. Depois que o Superman voltou à vida, Steel até se tornou parceiro dele, e ambos passaram a lutar lado a lado contra o Pô, na cara de pau imitaram o bagulho, mano. Pô, tá louco. Bom, se toda essa história já não fosse o bastante, a primeira aparição de Steel, ou também conhecido como simplesmente Aço, foi em 1993, quando foi criado por John Bogdanov e Louise Simonson. Ó, o ano que eu nasci. Enquanto que o Homem de Ferro, criado por Stan Lee e outros artistas, estreou em 1963, muito antes de Steel. E você já deve conhecer a história do bilionário Tony Stark e suas armaduras Não tem de como não alta saber. tecnologia usadas para combater o crime, né? Agora sim, não há dúvidas de que a DC se inspirou, e muito, na Marvel para criar esse personagem. Ou Tony Stark e John Irons seriam primos distantes? Quem sabe? Porra. O Wolverine tem. Graças a todos os filmes dos X-Men e a grande Wolverine quantidade de tem mídias em que o imitação. personagem já apareceu, como nos Quem será a quadrinhos, imitação do jogos, Wolverine? desenhos animados e muito mais, Wolverine é um dos super-heróis mais icônicos da Marvel. E aqui temos um caso em que a cópia deu tão certo que ele se tornou um dos personagens mais famosos do universo dos super-heróis. E o que falar desse personagem? Wolverine possui habilidades aprimoradas, incluindo um poder regenerativo super Pera aí. O Wolverine é a cópia do bagulho.
Ah, não acredito. Lançado. Não Mas acredito. sua característica mais marcante são garras presentes em suas mãos. Ele é um mutante que está sempre associado aos X-Men, mas já foi membro da Tropa Alpha e dos Vingadores. Pô, shut A up. origem do Wolverine ou Logan remonta em 1974, quando apareceu pela primeira vez em um dos quadrinhos do Incrível Hulk. Wolverine apareceu inicialmente como um personagem sem importância, mas seu sucesso ao longo dos anos fez ele se transformar em um pote de ouro pra Marvel. Gostaram dele pra Só que caramba. o Wolverine tem forte inspiração em um outro super-herói, o Timberwolf da DC. Novamente, aqui temos um caso em que a cópia fez muito mais sucesso do que o original. Eu nem sei quem é esse aí. Afinal, fala a verdade, você conhece o Timberwolf? Não, Esse nem a super-herói pau. apareceu pela primeira vez 10 anos antes do Wolverine, em 1964, criado por Edmond Hamilton e John Forte. Embora suas histórias sejam diferentes, ambos compartilham características muito semelhantes, tendo garras e atributos sobre-humanos, sem mencionar a incrível semelhança física entre eles. Aliás, Timberwolf e Wolverine poderiam muito bem ser irmãos, se não fosse a rivalidade histórica entre DC e Marvel. Capitão Oh! Marvel. Capitão Chegamos Marvel. ao caso mais complicado envolvendo cópias de super-heróis, e é por isso que eu deixei ele por último. Você já deve estar pensando... Ah, já até sei. A DC tinha um cara chamado Capitão Marvel. E aí eles botaram Capitão Marvel. Pensando, como que o Capitão Marvel, que tem o mesmo nome da sua própria empresa, pode ser uma cópia? Calma, que a resposta é mais interessante do que você pode imaginar. A primeira informação é a seguinte: o Capitão Marvel não foi originalmente criado pela Marvel. É isso mesmo. Ele apareceu pela primeira vez em 1940, publicado pela extinta Fawcett Comics, sendo um garoto chamado Billy Batson que ganhou seus poderes Oh, de um Shazam mago era e se Marvel. transformava em um herói super poderoso Não sabia disso ao aí, gritar cara. uma palavra mágica. Talvez você esteja um pouco confuso por Confuso, conta do seu o uniforme Shazam. bem conhecido atualmente, mas esse realmente foi o primeiro Capitão Marvel, um personagem que, assim como muitos da época, havia sido inspirado no Superman. Porém, seu enorme sucesso e sua incrível semelhança com o Kryptoniano chamou a atenção da National Publications, que depois viria a se tornar a DC Comics. Ela processou a Fawcett Comics alegando que o Capitão Marvel era um plágio do Superman. Em 1953, a Fawcett perdeu o processo e teve que retirar todos os quadrinhos com o personagem que estavam em circulação e ainda pagar uma multa pra Que DC. arreada. Mas enquanto brigavam na justiça, rapidamente a Marvel deu as caras e percebeu que esse super-herói seria perfeito para dar título a uma nova publicação. Assim, a Marvel comprou a licença do nome. Em 1967, passou a publicar a Calou. revista do Capitão Marvel. Bah, que Só que em arreada, mano. 1972, a DC decidiu enfim pagar para a Fawcett Comics para poder usar em seus quadrinhos o Capitão Marvel. Mas aí já era tarde Tiveram que demais. mudar o nome. A DC não poderia usar esse super-herói, pois ele já estava sendo usado pela Marvel. A saída encontrada pela DC, renomear o personagem para Shazam. Melhor. Inicialmente, a DC até tentou driblar essa situação, nomeando os quadrinhos como Capitão Marvel original. Mas isso não colou Não e a pode. empresa foi ameaçada de processos. Ai, que Então, horror, cara. a DC passou a chamar o seu personagem de Shazam, como é conhecido Melhor, até ficou hoje. melhor, cara. Na prática, o Capitão Marvel da Marvel é uma cópia do Capitão Marvel criado pela Fawcett Comics na década de 40, que por sua vez havia copiado o Superman da DC. Eu sei que é bem complicado de entender. Mas se uma fosse pra riada. falar de um personagem da Marvel que realmente foi uma cópia do Superman, esse personagem seria o Hyperion. E nesse caso, tanto as origens, personalidade, poderes e até mesmo as suas identidades secretas eram praticamente as mesmas. E essas foram as 7 cópias mais descaradas de super-heróis. Opa, Você bota concorda descarada que os nessa 7 daí da Marvel. super-heróis mostrados aqui podem ser considerados plágios? Sim, com Deixe certeza. seus comentários aqui no vídeo dando a sua opinião. E se conhece outras cópias de super-heróis famosos, mencione elas nos comentários. Quem sabe não vem mais vídeos sobre esse tema futuramente. Cara, vou te dizer, é que essa daí da Marvel pra mim é pior. Mano do céu. Os caras da DC botam o Capitão Marvel no bagulho. E a a Marvel deve ter ficado, como assim Capitão Marvel? Tão de sacanagem, cara. Aí perderam o bagulho, não aceitaram o bagulho e tiraram o bagulho. Aí depois, quando for correr atrás, a Marvel foi malandro. Pegaram o nome pelo menos, cara. E pensando bem, Shazam é melhor. O nome Shazam do que Capitão Marvel é melhor, mano. Ficou muito bom como Shazam, mano. Tá louco. Então é isso aí, gurizada. Até a próxima. Foi.